Olá, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. E eu vou tratar de um assunto aqui que é muito importante, de algumas coisas que têm acontecido nos últimos dias. As pessoas têm vindo conversar comigo, têm me indagado acerca de resposta sobre esse tipo de coisa. Então, resolvi trazer aqui uma mensagem, uma reflexão com você com relação a essas coisas que as pessoas têm me indagado. Fique até o final, compartilhe esse vídeo que é de importância fundamental para todos nós. Nós vamos tratar do seguinte assunto, que foi o que as pessoas me perguntaram, e naquele momento eu tinha que dar uma resposta a todas elas e acho importante compartilhar com vocês. Por que Deus permite o sofrimento dos inocentes? Esse dia alguém levantou uma questão como essa e eu tinha que dar uma resposta para aquelas pessoas que estavam ali. Me perguntaram por que o inocente sofre? Irmão Sidney, existe alguma explicação para esse tipo de coisa, para essas coisas que nós estamos vendo aí nos últimos dias? Eu disse para ele assim, ó, devemos considerar que sobre todos os homens que são gerados de Adão, pesa uma condenação. Eu disse para ele, sobre todos os homens que vieram de Adão, pesa uma condenação. De modo que é sem propósito, eu disse a eles, a gente questionar da justiça de Deus ou argumentar que ele é tolerante com as pessoas que são injustas, com os injustos. Deus não tolera a injustiça, eu disse para eles, de forma alguma. Ou que Deus é complacente com os atos injustos. Eu falei para eles, não pensem nisso, porque isso não é a verdade que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que todos os homens já nasceram sobre condenação. E aí, então, eu comecei a explicar para eles ali o que a Bíblia diz. Eu falei para ele que o juízo de Deus já foi estabelecido em Adão, quando ele pecou. Eu peguei a Bíblia e comecei a explicar para eles. Eu disse a eles que o juízo já veio, ou seja, que o juízo já havia sido estabelecido por causa de uma só ofensa para a condenação. Então, eu disse para eles, como que Deus, então, é injusto? Que pergunta é essa? Por que vocês estão pensando desse jeito? Eu disse a eles que quando Adão pecou, ele trouxe o juízo e a condenação sobre todos os seus descendentes. Aí peguei a Bíblia, li para eles Romanos capítulo 5, versículo 16 ao 18 e fui explicando isso para eles, para que eles entendessem. E eu disse para eles, mas por que Deus permite o sofrimento dos inocentes? Aí eu reformulei a pergunta para eles ficaram meio assim, aí uma pessoa ali foi questionando pelo qual motivo Deus não intervém em alguns casos brutais, aí ele foi listando algumas coisas ali, ele disse ali que semelhante a essas coisas que aconteceu ali em Blumenau, por que Deus ele não proíbe aquele ato terrorista, brutal que aconteceu ali? Eu disse para eles, olha, se Deus conhece todas as coisas e é justo, eu falei para eles, então por que Deus permite esse tipo de atrocidade? Aí eles, pois é, nós queremos que tu nos dê uma resposta, tu é pregador, tu é ensinador. Eu falei, é certo que Deus conhece todas as coisas. Eu falei para eles, é um fato. E esse fato está escrito nesse livro aqui chamado Bíblia, e é o que a Bíblia nos ensina concernente a esse tipo de coisa. Aí eu disse para eles, se Deus, antes que qualquer evento ocorra, sabe que ele haveria de vir ou que ele ocorreria, eu disse assim, então por que Deus então... Aí surgiu o questionamento ali na conversa, eu disse para eles, então por que Deus permite que ocorra uma atrocidade, como guerra, como desastre e outras coisas aí brutais que nós temos visto nesses últimos dias? Aí eles ficaram sem saber o que responder. Eu disse para eles, mas a Bíblia nos dá uma resposta. O problema é que se lê pouco a Bíblia, ou se estuda pouco a Bíblia, aí não se tem resposta para esse tipo de coisa. Tudo o que o homem, eu disse para eles, intentar ou programar, fazer, Deus vai permitir que ocorra. E eles ficaram com um semblante meio assim assustado. Eu disse, da mesma forma que Deus permitiu que Adão pecasse, Deus vai permitir que os homens tracem livremente, ou seja, os homens vão poder decidir livremente os seus próprios caminhos. É isso que a Bíblia diz para a gente em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Então, abri a Bíblia, fui explicando, conversando com eles ali, disse para eles, o nome disso é livre-arbítrio, o desejo ou a oportunidade que Deus dá ao homem de ter as suas próprias decisões. E por que Deus permitiu, então, que Adão pecasse? Eu fiz uma pergunta para eles ficaram naquele silêncio, e eu então expliquei para eles, olha, porque a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, ou seja, no Éden, Deus concedeu plena
liberdade a Adão, visto que ele podia comer livremente, é o que a Bíblia diz lá no livro do Gênesis, de todas as árvores que estavam no jardim. Está registrado isso lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 16. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Deus tinha dado plena liberdade para Adão, comer de todas as árvores do jardim, é o que está na Bíblia. E ele garantiu acesso livre, ou seja, a todas as árvores, incluindo a tão desejada árvore que Adão acabou comendo, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus não colocou uma cerca em nada. Deus deixou livre o acesso para Adão e para Eva em todas essas árvores. Só que ele ordenou uma coisa ao homem. O que Deus disse ao homem? Ele disse o seguinte, que de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Isso deve ter soado muito bom aos ouvidos de Adão e da Eva, mas Deus logo em seguida diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não, dedo de Deus, você não deve comer, porque do dia em que você dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, toda a raça humana foi atingida por causa dessa desobediência de Adão. Agora, com a liberdade concedida, sempre Deus vai apresentar um aviso solene. Talvez você está vendo essa multiliberdade dos homens, essas atrocidades, mas fique tranquilo, um dia Deus vai pedir juízo de tudo isso. No dia em que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia é bem clara, as palavras de Deus foram muito claras. Deus disse, certamente você haverá de morrer. Deus deu o motivo pelo qual, então, ele não deveria comer da árvore do conhecimento. Note que Deus colocou ela ali, disse a Adão que ela faria mal para Adão, e mesmo assim, Adão tomou aquela decisão. Agora, o conceito de morte, às vezes apresentado no livro de Gênesis, ele diverge do conceito do homem natural, dos homens aí que julgam conhecer muita coisa, que só pensam no término das funções vitais do corpo. Então, para a humanidade, morreu o corpo, em alguns casos, acabou tudo. É a maioria da visão das pessoas que vivem hoje sobre essa terra. Mas para Deus, vive todos os homens. E como podemos entender a morte como sendo uma pena? Ou seja, o homem que está vivo, mas está sem Deus, já está em morte, já é considerado por Deus como se fosse uma pessoa morta. Paulo esclarece esse conceito de morte para Deus. Olha só o que Paulo explicou para a gente. É preciso conhecer a Bíblia. Quem está morto para Deus é porque não é participante da natureza de Deus. Ou seja, ele não tem comunhão com aquele que é a vida. E quem é a vida? Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o homem morto para Deus, ele adquiriu outra natureza. E qual é a natureza? Ele passou a viver para o pecado, como sendo escravo do pecado. Ele passa a ser escravo do pecado. Esses atos aí que você está vendo de atrocidade são pessoas que são escravas do pecado. E quem está morto para o pecado é o oposto. Passa da morte para a vida. Ou seja, ele vive para Deus, como a Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 6 e versículo de número 11. Isso mesmo. Agora, Abel era justo e mesmo assim Deus permitiu que Caim matasse Abel. Parece que isso não faz muito sentido. E quando eu falei isso aí, então eles ficaram mais assustados ainda. Eu disse assim, Deus foi injusto em permitir a morte de Abel? Eu fiz essa pergunta, deixei que eles pensassem um pouco até que eles dessem uma resposta. E como não surgiu nenhuma resposta, eu falei, vamos descobrir isso à luz da Bíblia? Olha só, eu disse para eles que quando o Abel havia sido morto por Caim, para Deus, Abel ainda continuava vivo. Eu falei para eles, é difícil entender isso, então vou citar um versículo da Bíblia. Eu disse a eles, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para ele todos vivem. Está relatado isso lá em Lucas, no capítulo 20, versículo 38, quando Jesus estava fazendo um discurso ali de ensino. Agora, o apóstolo Paulo várias vezes fez a referência à antiga condição do cristão, quando ele disse que quando ele não conhecia a verdade do evangelho, como que Paulo estava? Ele disse, quando várias vezes ele foi em algumas cidades ensinar,
ele diz que estava morto, ou que todos eles estavam mortos antes de conhecer o Evangelho. Com relação ao passado dos cristãos, Paulo sempre usa muita expressão em outro tempo. Em outro tempo, a gente que não conhecia o Evangelho estava morto. Quando vivos para Deus, ainda a gente estava morto por causa do pecado. Agora, Deus poderia ter impedido o acesso de Adão à árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que Deus poderia ter feito isso? Mas a Bíblia diz que Deus não fez. Por quê? Mesmo sabendo do intento do homem, ele não interferiu. E por que que Deus não interferiu no intento do homem? Quando foi formado do pó da terra, é preciso entender aqui, o homem foi criado à imagem e à semelhança do seu Criador. Deus havia dado ao homem isso e deu a todos nós a sua imagem e a sua semelhança. A imagem que o homem recebeu foi a mesma imagem, a mesma semelhança que Jesus havia de vir ao mundo. Isso não é glorioso, isso não é tremendo saber de tudo isso? Agora, a imagem dos homens, ela foi concedida por Cristo, que é o que Paulo fala, o último Adão. Agora, como Criador de todas as coisas, eu disse a eles, olha, Cristo criou o homem. E qual foi o padrão, o modelo? Cristo criou o homem segundo a imagem que ele havia de vir ao mundo. Assim compreendemos o motivo pelo qual a Bíblia vai dizer para a gente que o Cristo é a figura do segundo Adão. Lembrei aquilo que eu queria falar, que Cristo é a figura do segundo Adão que haveria de vir ao mundo. Às vezes foge algumas coisas da nossa mente aqui. Agora, se Deus é espírito, ou se Deus é espírito, ele não tem forma. Não é isso que a gente aprende segundo a Bíblia Sagrada? Agora, a forma que o homem recebeu ou foi concedida por Cristo, qual foi essa forma que Cristo criou todas as coisas? A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Como entender então essa forma? Como entender essa imagem que a gente tem de Deus, essa semelhança que a gente tem de Deus? Aí eu então aprofundei mais a explicação e disse para eles, olha, a semelhança que o homem alcançou do seu Criador, ela refere-se ao domínio, a capacidade que Deus deu ao homem de dominar. Ou seja, eu disse a eles que era a questão do livre-arbítrio, a vontade soberana dentro da sua esfera de atribuição. Aquele jardim era a esfera de atribuição que Deus havia dado a Adão e a Eva. Deus deu ao homem o domínio sobre tudo na face da terra. E Deus estabeleceu uma coisa chamada tempo como garantia desta soberania que Deus deu ao homem. O tempo está aí, mas os homens morrem, dizendo que essa soberania um dia terá fim. Agora, caso o homem queira consertar uma decisão que ele tenha tomado com relação a algum ato anteriormente que ele tenha feito e tenha que tomar ele terá que tomar uma nova decisão. Eu expliquei para eles, olha, quando Adão pecou, ele não podia arrumar o que havia feito, a não ser que ele se arrependesse e tomasse uma nova decisão de arrependimento. Da mesma forma, o homem pode alterar as suas decisões, visto que por sua semelhança ele é igual a Deus nessas questões de semelhança. E Deus não pode mudar os seus desígnios. Se Deus determinou uma coisa, está determinada. Assim como Deus não volta atrás aos seus intentos, ele também não volta atrás em sua vontade, pois ele é soberano. A vontade de Deus já foi estabelecida. E não se preocupe que um dia Deus vai julgar todas as coisas. Agora, por semelhança às suas decisões, a do homem, elas também são soberanas. Vista que se o homem quiser alterar uma decisão, ele não conseguirá. O Adão não conseguia alterar a decisão de ter comido daquele fruto. A única coisa que Adão poderia fazer é uma decisão nova, se arrepender do seu pecado. Ele terá que tomar uma nova decisão para consertar a anterior. Então, uma pessoa matou, assassinou pessoas, ele não tem como mudar aquilo. Ele pode se arrepender daquilo, mas terá as suas consequências. Agora, vale a pena destacar que Satanás não quis ser igual a Deus, visto que anteriormente isso é impossível ser alcançado por qualquer criatura
que é criada por Deus. Isso jamais pode acontecer. Você se lembra da história? Satanás reconheceu que a sua posição, ou que a posição de Deus, ela era inatingível. Então, o que ele diz? Ele chama Deus de o Altíssimo, dizendo que Deus está numa esfera soberana que ninguém pode alcançar. Então, Satanás, ele almejou ser semelhante ao Criador e não igual ou superior. Ele pensou, eu posso ser semelhante a ele. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele traçou um plano. E para alcançar esse seu intento, o que Satanás fez? Ele fez um cálculo e ele calculou muito mal, visto que pensou que com apenas para ele alcançar a semelhança do Altíssimo, o que ele precisaria fazer? Ele precisaria subir acima das estrelas. No caso ali, o que a Bíblia nos diz no livro do profeta Isaías e também do profeta Ezequiel, que ele queria subir acima dos anjos e ele achou que ele ia ser semelhante ao Altíssimo. Porém, a semelhança não se alcança de modo próprio, visto que Deus desceu. Aí eu peguei a Bíblia e mostrei para eles que Deus desceu e deu a sua semelhança aos homens. Foi Deus que concedeu a sua semelhança a todos nós. Agora, críticos do Evangelho vão questionar sempre a justiça de Deus quando uma criança morre. Como um quadro igual aquele que ocorreu em Blumenau acontece, que é uma tragédia, vão questionar. Quando vê uma criança morrendo de fome, eles vão questionar. Quando eles verem guerra e miséria, eles vão questionar. Só que eles não fazem nada para mudar, só questiona a soberania de Deus. Mas o que a Bíblia nos mostra? Primeiro a gente deve considerar algumas coisas, e aí você não pode ficar sem ter um conhecimento bíblico, tá? É preciso saber que a humanidade pesa a condenação. Sobre todos nós já pesa a condenação. E não há como questionar a justiça de Deus e dizer que ele é tolerante com os injustos. Se Deus condenou Adão exatamente quando ele havia pecado, então Deus não tolera a injustiça de forma alguma, ou que Deus é complacente com os atos injustos, visto que sobre todos os homens gerados de Adão, a Bíblia diz que já pesa a condenação. Esse livro aqui, a Bíblia, nos orienta serissimamente sobre isso. Agora, todos os homens já nascem sob condenação, pois já foram apenados, ou seja, com a morte, ou seja, já foram destituídos da glória de Deus. Você não vê os seres humanos morrendo? A gente está falando aqui na questão da tragédia, porque essas coisas acontecem, mas as pessoas também não morrem de morte natural, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como Paulo relatou lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Agora, observe que o juízo de Deus ele já foi estabelecido em Adão, por causa da sua ofensa. Então, o juízo de Deus que caiu sobre o Adão vai cair sobre aqueles que praticam atos injustos. Espere, o juízo de Deus já veio, ou seja, o juízo de Deus ele já foi estabelecido por causa de uma só ofensa, e isto para a condenação, e não para a absolvição, para a condenação. Quando Adão pecou, ele trouxe o juízo e a condenação sobre todos os seus descendentes, conforme a Bíblia relata em Romanos, no capítulo de número 5, versículo 16 ao 18. Então, fui explicando a eles e disse para eles assim, ó, observe uma coisa, observe que Adão foi julgado conforme a liberdade e o conhecimento que Deus havia oferecido a ele. E essas pessoas que fazem isso serão julgados também naquele grande dia. Fique tranquilo. Após pecar, ele foi condenado e recebeu a pena que foi estabelecida, que é a morte. Você não está vendo os homens morrerem aí hoje em dia? Então essa é a pena que todos nós recebemos. Com ele, toda a humanidade morreu e foi destituída da vida que há em Deus. Então fique tranquilo, espere, porque você naquele dia verá o grande julgamento de Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, como a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5 e versículo de número 18. Agora, como questionar a justiça de Deus? É possível questionar a justiça de Deus se todos já estão realmente debaixo da condenação? E aí eles ficaram meio que em silêncio, começaram a pensar, porque eu levei eles a pensar segundo o que a Bíblia nos orienta.
Portanto, diz para eles, não é verdadeiro esse ditado que diz por aí que a justiça de Deus ela tarda e não falha. Como pode ser tardia? Eu disse para eles, a justiça de Deus ela pode ser tardia se Deus já tem todos os homens como nasceram sobre uma condenação? É possível isso? É possível que Deus tarde a sua justiça? É possível que a justiça de Deus ainda não tenha ocorrido? Eu disse, outro erro é considerar que o juízo de Deus será estabelecido no futuro, na consumação de todas as coisas. Aí eles ficaram pensativos e eu disse assim, isso é um terrível engano, não pense dessa forma. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que o juízo já foi estabelecido em Adão, ele já ocorreu. O que se dará no futuro, aí eu expliquei para eles, o que se dará no futuro é o julgamento quanto às obras dos homens perdidos, que já estão condenados, ou seja, os homens perdidos, eles já estão condenados. Essas pessoas que fazem atos brutais aí, se não se arrepender, já estão condenados. Agora, se o homem sem Cristo já está condenado, e por que o julgamento já se deu no passado da humanidade? Eu expliquei para eles. Isso tudo já foi resolvido quando o primeiro homem pecou e falhou diante de Deus. Agora, Deus não é tolerante com a injustiça, visto que mesmo que os homens estejam sobre condenação, todos os homens já estão sobre condenação ou estão salvos. Deus jamais vai ser tolerante com a injustiça. Ele estabeleceu 2 tribunais para julgamento das ações dos homens. Aí expliquei para eles que no futuro isso vai acontecer. Agora, quais são esses 2 tribunais? Primeiro, o tribunal de Cristo, que será estabelecido para julgamento das ações dos salvos. Note que até os salvos terão as suas ações julgadas pelo tribunal de Cristo. E expliquei também que nesses casos de atrocidade haverá o grande trono branco, que será estabelecido para os perdidos, uma vez que Deus trará o seu juízo a todas as decisões que os homens fizeram aqui nessa terra, sem exceção. Todas as decisões dos homens elas serão julgadas. Agora, por todos esses motivos apresentados aqui que eu estou falando a você, nós podemos então questionar realmente se a justiça de Deus ela não é válida, se ela não é aplicada, ou por que as questões circunstanciais das guerras, das tragédias, das calamidades e às vezes das doenças, as pessoas julgam muito essas questões. Olha, Deus já estabeleceu a sua justiça em Adão e ele trará o juízo de tudo isso naquele grande dia. Deus permite o sofrimento, sabe por quê? Porque deu domínio da terra aos homens. Os homens estão dominando sobre essa terra. E os dons de Deus, você precisa entender que eles são irrevogáveis. Deus não volta atrás naquilo que ele já determinou. Caso Deus estivesse intervindo no dia a dia dos homens, pode ter certeza absoluta, você que está me ouvindo, os homens iam questionar a liberdade que Deus havia concedido a todos eles. Então Deus não intervém porque já julgou no passado e também julgará na eternidade. Os homens só se lembram de clamar de Deus ou questionar os seus desígnios, sabe quando? Quando eles estão sofrendo afronta ou quando eles estão passando por alguma atrocidade. Quando sobrevém algum mal, aí as pessoas questionam e perguntam: onde está Deus que não agiu nesse momento agora? Mas quando eles estão na bonança, as pessoas não questionam e não indagam a manifestação de Deus ou nenhuma ação de Deus. Sim, Deus permite o sofrimento para que o homem não saiba o que há de vir, porque o homem não sabe o que há de vir no futuro. Por isso deve considerar e temer o Senhor, que apesar de permitir o mal, há de pedir conta de tudo que o homem está fazendo debaixo dessa terra. Então fique tranquilo, porque Deus é soberano e sabe perfeitamente o que está fazendo. Que Deus te abençoe e até uma próxima, querendo Deus.